você explicar para os amiguinhos da Ágata que o traficante que dá a bola de futebol para ele na época do Natal, que ele é o mal e aquele policial é o bem. É confuso, porque o policial é o Estado. Ou seja, cria-se narrativas de microespaço de verdade que precisam ser compreendidas de modo complexo. Porque se você analisar complexamente, talvez a grande descoberta que você de fato venha a perceber é que talvez o Estado seja de fato inimigo deles. Que eles não são pessoas que entenderam mal a realidade porque são pobres. Talvez eles tenham entendido perfeitamente a realidade. E o Estado de fato seja um grande inimigo da raça, da classe, do ser e estar dele naquele espaço. Que para o Estado, para as classes mais altas do poder público, ele é um ser a ser combatido, silenciado e trancafiado no espaço daquele microespaço chamado comunidade. Porque quando eles foram para o shopping em conjunto, eles foram expulsos das lojas. Naquele fenômeno chamado rolezinho, há 10 anos atrás. Então, quando você fala em não representação, é porque existe um senso de percepção de realidade que a lei que sobre você se impõe, ela já nasce totalmente eivada de antieticidade. Portanto, descumpri-la não é imoral. Não é errado no sentido estrito. Porque a moralidade é tudo aquilo que em um determinado tempo, espaço ou localidade compreende como certo, como justo, como aceitável, como tolerável, como admissível. E muitas das vezes existem leis completamente não morais. Ou seja, a lei existe e se é promulgada, mas o determinado espaço, tempo e percepção compreende aquilo que é legal como não tolerável, não aceitável, não correto, não ético. Portanto, em algumas circunstâncias, aquilo que é uma lei simplesmente faz-se errado. E não é porque é uma lei que torna-se certo, porque legal por legal já foi tanta coisa considerado legal. Vou dar uns exemplos assim para dar um choque. Escravidão, queimar homossexuais em fogueira, nazismo. Tudo isso foi lei. A lei do tempo e espaço compreendia-se que era ok. Então, quando a gente observa o reordenamento sociológico, muitas pessoas de verdade vão compreender que aquele instrumento legal não é moral para aquilo que eles entendem como certo, como justo, como aceitável. O Estado que invade uma comunidade, bica a porta de um barraco para procurar alguém, quebra a porta e aquilo é um custo ferrado para aquela família e tira tudo do lugar e sai desrespeitando, aquilo está segundo a lei. Mas ele invadiu o espaço privado moral daquele indivíduo. Então, você cria sentimentos, pulsões dentro daquele microespaço em relação àquilo que é legal dentro do Estado brasileiro formal. Eu poderia ir além e conversar sobre a que classe as leis obedecem. Quando a gente observa, por exemplo, uma Câmara dos Deputados, a que classe aquela Câmara dos Deputados obedece? Qual é a classe social de uma pessoa que é competitiva para participar de uma eleição? Já parou para pensar nisso? Uma pessoa que ganha uma eleição para deputado, a campanha dele, em média, custou de 10 a 15 milhões de reais. Isso de um investimento hipotético. Não é que com 15 milhões você entra, não. Uma campanha competitiva para deputado, 15 milhões. Uma campanha para presidente bate 1 bi. Pode fazer as pesquisas. 1 bilhão. Então, meu amigo, você começa a entender que se você olhar a classe social de uma Câmara dos Deputados, é uma classe extremamente alta. Né? Se aquele cara não nasceu num ambiente extremamente alto, tem exceções, algumas, claro, quem o financiou ali é, salvo uma exceção ou outra, que na melhor das hipóteses de 10%, na melhor das hipóteses. Então, muitas vezes as leis são leis de contenção de fato da classe mais pobre. Simples assim. Então, muitas das vezes aquilo que é moral, aquilo que é justo, certo, aceitável, tolerável para um determinado grupo, esbarra na ilegalidade.
poderia falar por mim, tem um monte de lei que eu considero extremamente imoral, que o descumprimento dela não me tiraria 1 minuto de sono. Tem certas leis que... Eu não vou ficar dando exemplo, mas nem toda lei que eu vejo nascer eu acho que é legal. Várias reformas que foram feitas e votadas eu acho injustas. Eu acho que prejudicam trabalhadores. Portanto, são extremamente imorais. Extremamente imorais. O modelo de tributação brasileiro com 3 faixas, em que o teto é 27,5%, que sobre qualquer pessoa se impõe, eu acho é legal, ok. Mas eu acho um crime. Né? É um crime. Como assim uma pessoa que ganha 200 mil reais tem a mesma faixa tributária de 27,5%? O que 27,5% para uma pessoa que ganha 5 mil representa? E o que 27,5% para uma pessoa que ganha 200 mil representa? Está errado. Vários países do mundo têm faixas tributárias, 9, 10, 11 faixas tributárias. Então, se você ganha 200 mil, tu vai tomar uns 58% de imposto. Né? Dentro da lógica de isonomia, tem sentido. Então, essa é a minha percepção. Essa nossa subdivisão, ela é muito complexa. Por quê? Porque a população, muitas das vezes, não se vê representada e não acha que o cumprimento da lei é um fenômeno que necessariamente é moral. Às vezes, o descumprimento é justo, na visão da pessoa. Pardal, 50 por hora numa estrada que você pode botar 100 por hora com segurança. Você, às vezes, cumpre o pardal, o radar, por medo de ser multado. Mas você não é moralmente a favor daquilo ali. Né? E são muitos elementos. O nosso Estado, a nossa aplicabilidade legal, ela muitas das vezes, para fazer cumprir uma lei, ela, no modus operandi de cumprimento da lei, ela destroça N princípios. Se para fazer um mandato de busca e apreensão, se para encontrar o baiano na favela, lembra do Tropa de Elite 1? O Capitão Nascimento tortura pessoas que ele julga conhecer com saco, sufocamento, tapa na cara de mulher, e a nossa população aplaudiu isso na época. Tropa de Elite, quando ele vai na mulher do baiano, ele pega, bota lá no saco, dá tapa na cara, sufoca, acho que até mata a mulher. A nossa classe média e até a classe baixa, sem contar, aplaudiam um BOPE quando o BOPE passava. Tá vendo que a semente do que ia acontecer no Brasil no futuro já estava ali? O que é a nossa população? Né? Da gente achar o máximo, o cara dar tapa na cara, do cara que tá fumando maconha, esfregar a cara do maconheiro, um tiro do traficante. E quem matou esse traficante? Ele foi você. Não, foi você, seu maconheiro, seu viado. E a população vibrava com isso. Então, entre o legal e o moral, isso tem que ser analisado com muito cuidado, porque lei por lei, você precisa de uma centeninha de deputados para votar qualquer lei. Muitas leis são totalmente morais e muitos modos operantes de fazer valer a lei também. O Capitão Nascimento, para fazer valer a lei de buscar o baiano, ele cometeu crimes mais graves do que o baiano cometia. Ele matou pessoas, ele torturou, ele fez violência contra a mulher, ele descumpriu o ordenamento da polícia e ninguém parou para reparar que, ao tentar fazer valer uma lei, o Capitão Nascimento cometeu uns 85 milhões de crimes ali. Aquilo que é legal nem sempre é certo, justo e aceitável. E muitas das vezes, para fazer valer o cumprimento de uma lei legal, você comete outros crimes. Eu poderia falar sobre... não vou falar não, mas tem exemplos mais polêmicos. Né? Como que às vezes o modus operandi do Poder Judiciário é todo errado, todo cheio de crime, todo errado, que era para ser tudo invalidado. Mas vou ficar quieto, porque hoje eu não estou polêmico não, estou sim. Então, não representatividade. É muito difícil você criar uma sociedade que cumpra a lei quando a sociedade muitas vezes odeia a lei. E o que mais dói, com razão, muitas vezes com razão. A nossa máquina pública, ela historicamente mostra-se odiosa. Com razão. Com razão. A gente vive num estado que uma pessoa, muitas das vezes, vai morrer numa fila do hospital sem atendimento. O Estado é um traidor. Bom. Item 4.
Preconceitos e divergência. A justiça mostra-se frequentemente seletiva, racista, classista, preconceituosa, reprodutores do anseio da mídia e da opinião pública. Acho que eu já falei muito sobre ela, sobre esse item aí. E aí eu vou falar direto sobre o item número 5. Questões macrosociais. Falar sobre questões macrosociais na análise da problemática das leis serem inaplicáveis é fundamental. Quando eu falo sobre questões macrosociais, é a gente pensar socialmente o que todas essas relações sociais fazem para que a lei não se aplique. Então, primeira coisa, o Brasil é um país pobre. A pobreza ela é um elemento que ela funciona como um catalisador de incentivo ou de coibição de violência. Eu não estou falando que pobreza produz violência necessariamente, mas é mais fácil a violência na pobreza do que na abundância. Dúvidas quanto a isso? É óbvio que não. É claro que vai ter gente que mora na Noruega que vai matar um monte de gente, como aconteceu uns anos atrás. O cara pegou uma arma, o cara era um fundamentalista, quis matar todo mundo. Mas é óbvio que quanto mais pobre uma região, quanto mais escassez, mais sofrimento, desconforto vai haver e mais chances de crime sim o tem. Entretanto, a história e a sociologia e tantas outras ciências nos mostram que pobreza não é um fator, gerador de violência inequívoco. Pior que a pobreza é a desigualdade social. Se todo mundo for pobre junto, é menos violento do que uns pobres e outros ricos. Então tem nações que todo mundo é muito pobre. E tem certas nações em que todo mundo é muito pobre que não tem tanta violência. Então, o exemplo do Congo, que tem um livro, é isso. O Congo é muito pobre, muito mais pobre que o Brasil. Só que lá é geral pobre, todo mundo unido num braço só, todo mundo pobre. Então, já que você não capta, não constata a riqueza, a sua condição de pobreza, ela causa dor, mas não causa revolta, que é uma pulsão ainda pior para a violência. Agora, tu pega os Estados Unidos, é um país muito rico, mas muito desigual. Ele está de 9 faixas possíveis na tabela Gini na quinta. O Brasil está no 8º. Mas é desigual. Quinta. Então, quando você pega os índices de violência dos Estados Unidos, eles não têm cara de índice de violência de país rico. Assemelha-se a um país subdesenvolvido em violência. E não adianta você pensar, mas no Brasil é pior. Não, o Brasil parece com a guerra na Namíbia. Não, no caso de violência do Brasil é bem diferente. Mas quando você pega os índices de violência de um país tipo um Chile da vida com os Estados Unidos, é equiparável. Se você compara, por exemplo, os índices de violência dos Estados Unidos com o Canadá, nossa, o Canadá é 1 milhão de vezes mais pacífico. Eu não estou falando em número absoluto, mas em proporção mesmo, por 100 mil habitantes, o cálculo real. Os índices de violência da Europa com os Estados Unidos é muito mais violento. A maior população carcerária do planeta, Estados Unidos, 2 milhões de presos. Tem mais preso norte-americano do que chinês. E o Brasil é o terceiro, com 800 mil presos. Repara, o país que mais prende é o mais rico. Por quê? Desigualdade. Então, só riqueza vai trazer paz? Não necessariamente. Tem que ter distribuição de renda. Bom, então, dentro desse mecanismo, vamos lá. Pobreza é um vetor de violência? Sim. Desigualdade social? Total. Cultura de violência, ou seja, a violência ela encontra lastro temporal. Historicamente, somos um país violento. Brasil, nossa. O Zumbi de Palmares foi pego. Arrancaram um pênis do Zumbi de Palmares, colocaram o pênis na boca cortado do Zumbi de Palmares, costuraram na frente do quilombo. Mataram, degolaram, cortaram as partes. O Brasil tem um passado histórico de violência veemente. E a gente ainda tem um fator que a gente faz como poucos, que é um negacionismo histórico. A gente apaga aquilo que não nos interessa. A gente não tem um dia para fazer um memorial pelo genocídio paraguaio que a gente promoveu. Talvez você nem saiba disso. Você não sente nenhum remorso, nenhuma angústia se ficar do lado de um paraguaio. Não, você o zomba. Hoje em dia está difícil zombar porque eles que fecharam a fronteira para não pegar a doença da gente, A gente está muito no fundo do poço. Mas a gente não tem um dia para pedir perdão, indenizar o Paraguai pelo que a gente fez com eles.
A gente acha que a gente não teve guerra civil, sendo que a gente teve várias. A gente julga os genocídios Brasil e mundo afora, mas a gente matou 99,9999% da população de Canudos. Só sobraram 4. De mais de 10 mil pessoas. 2 mulheres, uma criança e um idoso, como bem nos conta Euclides da Cunha. E a gente apaga. Pelo contrário, a gente aprende que o brasileiro é um país pacífico. Que o brasileiro é muito maneiro, muito alto astral. É essa autoimagem que o brasileiro faz de si próprio. Que a gente é um povo sem preconceitos. Tolerante. Que gosta de tratar bem os estrangeiros. Sendo que a gente escravizou os estrangeiros. Os africanos são estrangeiros. A gente tratou os imigrantes que vinham para cá no início do século XX como lixo. Sempre. Os nativos a gente dizimou. A gente trata bem aquilo que a gente acha melhor do que a gente. Portanto, a gente trata bem o americano, o canadense, o francês, o alemão. Mas tratar bem quem você considera melhor que você é uma lógica patronal que é como se você trata bem teu chefe. Tratar bem aquilo que você considera de fato melhor do que você, isso não há mérito algum. A gente trata bem, sabe, o tio rico, o primo mais bonito. Então o Brasil foi um país que sempre maltratou o estrangeiro. Como é que a gente trata o muçulmano que entra no Brasil hoje? Teve passeata para eles irem embora. Como a gente trata o venezuelano? A gente expulsou os do Brasil, porque alguns cometeram um crime, a gente expulsou lá em Roraima, tipo, geral, ao som do hino nacional. Os venezuelanos voltavam o Brasil fronteira dentro e os brasileiros cantando ao ouvido do Ipiranga as margens plácidas. Como que a gente trata o chinês que entra aqui? A gente nem fala com eles. Os chineses estão sofrendo perseguição nas pastelarias deles, absurdas agora. O que mais tem é patriota que vira para chinês esculachando o chinês. Eu já passei por uma pastelaria chinesa indo para o Otimiza da Tijuca e a chinesa estava chorando, porque tinha acabado de passar um rapaz de uma orientação política específica esculachado ela, de comunista e tal. Um trabalhador que... Nossa. Então, quando a gente observa as questões macrosociais do Brasil, a gente vai atacar elas pra caraca na causa 4. A gente está falando sobre uma história de um país que ele tem todos os ingredientes para fazer a bomba chamada violência. Pobreza pra caraca, desigualdade social na sua escala maior, né? Somos o 9º país mais igual do mundo, o 2º que mais concentra renda, numa renda per capita baixa. Né? Se você está assistindo essa aula na 5ª, você já viu essa discussão na 2ª. A gente tem um histórico de violência, um negacionismo histórico crescente e em 2020 assustador. Né? Os historiadores estão tendo seus livros queimados, metaforicamente, porque se a gente não vê os livros sendo queimados, a gente vê a ciência ser deslegitimada. O fogo moderno não é o fogo de combustão. O fogo moderno é a deslegitimação da ciência. Você não precisa queimar um livro, basta você fazer com que aquele livro não surta mais efeito. Basta você demonizar o livro. Você não precisa, tal qual o livro Fahrenheit 451 nos ensinou, ficar queimando mais o papel do livro. Basta você fazer com que as pessoas odeiem e temam a ciência, desvalorizam, deslegitimam. Basta você fazer com que os seus filósofos, historiadores, sociólogos sejam reduzidos a nada. Isso é melhor do que queimar, é muito mais efetivo. Porque sempre vai ter alguém que esconde um livro ou outro. O Hitler, quando ele queima tudo que é livro, nossa, é porque naquele tempo queimar surtia efeito. Hoje em dia não precisa mais queimar, já virou arquivo em PDF. Não vai queimar nunca. Agora, faça a população odiar os seus Rousseaus. Faça a população faça a população achar que o Paulo Freire é o satanás da educação. Mesmo você nunca tendo lido, mas faz acreditar. Você está queimando o livro. E quem está falando isso é uma pessoa que leu 7 distopias nos últimos 2 meses. Que não é um comunista. Não, eu vivo de empresa. E gosto disso. E do que isso me proporciona, e sem nenhuma hipocrisia, como não sou. Só que tem hora que a gente está no limite entre a civilização e a barbárie, isso tem que ser avisado. Isso tem que ser avisado. Bom,
mais questões macrosociais. Somos uma tradição que apaga a história, cultura de violência, pobreza, desigualdade social e um Estado todo desconstruído. Lembrando que Estado é uma entidade secular que inclui a população toda errada. E, acima de tudo, muito ódio guardado. E o pior, com muita razão. A escravidão durou 388 anos. Não é porque a princesa Isabel assinou um documento que está perdoado. São 388 anos de chibata. Isso não está perdoado. Existe essa pulsão. E não é para perdoar, e nem para esquecer. Quando a gente pensa em patriarcado, são milênios. E não é porque as mulheres estão ganhando protagonismo nos últimos décadas e tal, que está de boa, né? São milênios, milênios. Tem muita coisa guardada, porque ainda acontece muita coisa. Não é porque os índios, eu nem vou falar dos índios porque não tem benefício nenhum, eles continuam se ferrando igual, mas tem muita coisa guardada. Então é uma nação que se odeia. Eu te provo que o Brasil se odeia. Quando o brasileiro fala do seu próprio povo, para começar, ele sai da pessoa gramatical. Então a gente não fala nós brasileiros somos, é sempre o brasileiro é. Uma vez eu tive uma amiga alemã e essa amiga alemã, ela achava incrível como a gente pagava caro nos bares para sentar em cadeira de plástico aqui no Brasil. Né? Cadeira de plástico, cadeira de metal, aquelas cadeiras vergonhosas que a gente coloca em bares hoje. E ela falava em portunhão, português com alemão, algo do tipo: eu não consigo entender porque vocês pagam carro para sentar em cadeira de plástico. Nós, alemães, nunca sentaríamos numa cadeira de plástico. Porque para sentar numa cadeira de plástico, a gente bebe em casa. Então o raciocínio dela, para começar, o que me chamou a atenção foi o nós alemães. A gente não fala nós brasileiros, não fazemos isso. É sempre o brasileiro não estuda, o brasileiro não trabalha, o brasileiro é burro, o brasileiro é ignorante, o brasileiro é intolerante. Sempre na terceira pessoa. A gente não se refere a povo em primeira pessoa do plural. Nós, não. É sempre o brasileiro. E sempre coisa ruim. Eu posso fazer uma enquete. O brasileiro é inteligente? Não falar não. O japonês é inteligente? Sim. O brasileiro é trabalhador? Não. O japonês é inteligente? É trabalhador? Sim. O brasileiro é honesto? Não. O japonês é honesto? Sim. Falei, caraca, casa com o japonês. Olha a imagem que a gente tem da gente próprio. Então a gente é um país que tem que ter muita DR ainda. E essa DR, ela precisa da história. A gente precisa ter um processo de conhecimento e reflexão histórica. A gente precisa conversar. Precisamos falar sobre quem somos. Então você olha para o Brasil, é pobre, desigual, nega a história, educação precária, Estado violento, muito ódio pulsante. Como que uma comunidade aqui que o Estado sempre dizimou, que o cara que está lá perdeu um monte de amigos, uns eram envolvidos com tráfico, outros não, mas... Ou seja, a gente tem questões macrosociais extremamente complexas para serem resolvidas. Extremamente complexas para serem resolvidas. E tem que ser resolvido. Né? Eu estou falando que é para levar bandido para casa. Jamais. Nenhuma nação reduziu violência matando. A cada pessoa que você mata, são 300, 400, 500 amigos dessa pessoa, que o índice de revolta vai para as estratosferas. Então, para cada um que você mata, você está criando pulsões de vingança e de ódio em toda a roda que aquela pessoa representava. Se eu mato o Joãozinho, eu não mato só o Joãozinho. Eu destruo a vida da mãe do Joãozinho, do pai do João, todos os amigos dele. Os amigos dos amigos. Ou seja, o processo de construção de uma sociedade melhor, ela é muito mais complexo do que você matar. Porque se matar fosse uma solução, é muito fácil matar. É apertar um botão. E nunca resolveu. Bom, para não perder tempo, quanto tempo a gente já tem nesse bloco, Marcelo? 26. Como é que tá a bateria? Tá de boas? Show de bola. Então a gente já viu aqui por que no Brasil a lei não se aplica. Então a gente tem uma justiça seletista, a gente tem a precarização do judiciário, a gente tem questões macrosociais que vão fazer com que os crimes sejam em quantidade muito maiores do que esse próprio sistema precarizado teria para fazer valer a lei. Sacou a dinâmica? Você junta tudo, a precarização do sistema, mas
a fábrica de crime, que é muito grande, né? Muita razão para dar problema no Brasil. E aí a gente tem esse fenômeno totalmente analisado. Bom, eu tinha como intuito na aula de hoje fazer a causa 3 e a causa 4. Não rolou, né? Eu vou fazer aqui o exemplo e devo acabar com 1h40, 1h35 de aula, talvez um pouco mais. Que bom, né? Eu achei que a causa 3 rendeu bem. Vamos lá. Meu Deus. Eita, Marcela, cheia de medo de corona. Não tem como, mano. Eu tenho histórico de atleta. Vamos lá. Convém ressaltar em uma segunda análise que a inadmissível realidade, né? Marcela deve estar mostrando isso nesse exato momento, que a inadmissível realidade de violência contra a mulher no país encontra na inaplicabilidade das leis importante alicerce para que se manifeste e se desenvolva na sociedade brasileira. Então, beleza, eu coloquei a estrutura convém ressaltar em uma segunda análise, que eu gosto muito dela. Coloquei o SNP aí, a inadmissível realidade de violência contra a mulher, que é o meu problema. Encontra a estrutura causal bonita na causa, que é a inaplicabilidade das leis. Importante alicerce para que se manifeste e se desenvolva na sociedade brasileira. Show de bola, tópico frasal bem bonito. Se você puder colocar, né, uma estrelinha, ele é facilmente reproduzível, né? Convém ressaltar em segunda análise que o problema encontra na causa importante alicerce para que se desenvolva. Show de bola. Agora a gente vai adentrar no 2.2, momento onde o filho chora e a mãe don't cry, né? E tá aí. Essa conjuntura sociológica instaura-se como resultante da profunda precarização do Poder Judiciário. Olha aí, né? Por que não acontece a inaplicabilidade das leis? Causa da causa. O qual, por sua lentidão e burocracia, acentuadamente fomenta a sensação de impunidade e permissividade nos sujeitos reprodutores da violência de gênero no país. Então tá aí minha explicação. Eu entendo que se o sistema judiciário é precarizado e lento e burocrático e, portanto, não pune os criminosos que cometem esse tipo de crime como deveriam fazer, a gente vai instituir a sensação de impunidade, aquela sensação de bunda lelê, que dentro da lógica da formalidade eu chamei de permissividade, nos sujeitos que agridem as mulheres. Então, se existe a sensação de impunidade e a gente verifica que a gente instaura um cenário político indubitavelmente propenso em sua misoginia e machismo, sempre falando do tema. Bom, deu zica no cartão de memória, porque aqui tudo acontece, mas estamos de volta. Então repara que eu acabei de falar, vou tentar voltar aqui de um ponto interessante, o que instaura um cenário político indubitavelmente propenso em sua misoginia e machismo, lembrando que eu tenho que falar sempre do tema, ao cometimento de novos crimes dessa natureza e ao desestímulo para que denúncias acerca desse tipo de agressão sejam dirigidas às instâncias judiciais, agravando sobremaneiramente esse panorama. Então, eu exagero muito aí no exemplo para te dar algumas ideias, mas eu quero que você entenda a linha reflexiva que eu estou propondo. Primeiro, a inaplicabilidade das leis é a causa da violência contra a mulher. Então, eu vou tentar buscar por que isso acontece. Por que existe a inaplicabilidade das leis? Então, eu deixo claro que existe o processo de precarização do judiciário. O sistema é ruim, precário, não dá conta de conseguir fazer a investigação porque é precário. E aí eu começo a explicar. Coloco a partir do qual, que é uma condição explicativa importante, e deixo claro que existe um processo de lentidão e burocracia que vão gerar ineficiência. Que isso acentuadamente, ou seja, se o sistema é lento, precarizado e burocrático, acentuadamente vai gerar uma relação. E qual é a relação? Todo sistema, todo país que a lei não se aplica, ele vai produzir, como consequência da inaplicabilidade das leis, a sensação de impunidade, a nossa relação. Essa relação, sensação de impunidade, é anterior ao cometimento de crime. Então, primeiro, inaplicabilidade das leis. Por que a lei não se aplica? Porque é precarizado. O que a inaplicabilidade das leis produz como relação? Sensação de impunidade, permissividade. E isso me conecta com um problema. Quando um sujeito que é um reprodutor, que é um descontrolado, um descompensado, um vacilão,
sente que há impunidade, permissividade e, junto a isso, tem a cultura do machismo entranhado, né, e da pulsão do cometimento de crime, ele encontra um cenário propenso, né, de misoginia, de ódio às mulheres, de machismo e hierarquização entre os gêneros, para que novos crimes dessa natureza se perfaçam. E se há ineficiência das leis, se você não encontra nos arquétipos judiciais a garantia do crime ser combatido, as pessoas ficam desestimuladas para denunciar. Então, a impunidade, além de incentivar o criminoso a atuar, desincentiva a vítima a denunciar. Então, repara que existe uma espécie de mapa mental dentro desse argumento, né, em que a causa da causa é a precarização gera a inaplicabilidade das leis, a inaplicabilidade das leis, por sua vez, gera a sensação de impunidade e permissividade nos sujeitos propensos ao cometimento de crime. Essa sensação de impunidade e permissividade nos sujeitos propensos ao cometimento de crime, dentro de uma realidade de machismo e misoginia, vão instaurar um cenário político propenso para que esses seres humanos desprezíveis, né, que, enfim, né, desprezíveis é um bom termo, façam esse tipo de conduta. E esse tipo de conduta produz como consequência, obviamente, que haja um incentivo para cometer crime, porque existe a impunidade, e o desincentivo à denúncia. Nossa, esse período ele é muito interessante porque ele tem tudo, né? É exageradíssimo o tamanho dele, né? Mas ele é um exemplo, né? Nem cabe numa redação, olha o tamanho, mas fica a lição aí. Tem a citação, nesse sentido, na obra Dos Delitos e das Penas, Cesare Beccaria, que é um filósofo extremamente defensor da humanização das penas e do direito humano, né? Extremamente. Se você assistiu o live aí de político lesado que falou o contrário disso ontem, né? Porque eu assisti, Beccaria é um defensor da humanização da pena. Leia a obra dele, um defensor, não contrário aos direitos humanos. A respeito dos efeitos produzidos pela impunidade no agravamento do quadro de segurança pública, constata: a perspectiva de um castigo moderado, mas inevitável, promoverá sempre efeitos mais producentes que o vago temor por punições severas, em relação às quais se apresenta alguma esperança de impunidade. Então, é um grande exemplo a respeito de que de nada adianta a sua pena ser gravíssima, você degolar a pessoa, arrancar olho, empalar o cidadão, se houver grande possibilidade desse cara não ser pego. Então, por mais que a pena seja horrível, tipo a nossa, né? A prisão brasileira é uma masmorra de tortura. Por mais que a pena seja horrível, como há muita impunidade, isso motiva muito mais o cometimento de crime do que uma pena moderada, mas muito mais certa. É melhor, portanto, investir em aplicabilidade de penas moderadas do que em penas, histriônicas, gravíssimas, só que com inaplicabilidade. Essa reflexão correlaciona-se intimamente ao cenário de impunidade quanto à problemática de gênero na contemporaneidade, visto que, em muitos casos, os agressores encontram na fragilidade judicial a motivação necessária para o cometimento desses crimes. À vista disso, essa reality opressiva mostra-se submersa na sociedade. Tantas mulheres são desconstruídas física, emocional e psicologicamente por uma inadmissível conjuntura, lembrando que eu sempre falo do tema. Toda hora eu dou um jeito de tocar na questão da violência contra a mulher. No 2.4 ali, né, mulheres são desconstruídas fisicamente, emocionalmente. Na nossa citação eu também falo disso. No 2.2 eu sempre dou um jeito de tocar na questão da mulher, porque se a causa reina, estou voltando para